Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou muito feliz que você tenha se juntado a mim nesse propósito, e hoje nós vamos ler de 2 Reis do capítulo 9 ao capítulo 12. Jeú é consagrado rei de Israel. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Põe a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala, longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: Assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: Trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: Para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o estou ungindo rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os de sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou: Está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jeú respondeu: Vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem. Mas insistiram: Não nos engane, conte-nos o que ele disse. Então Jeú contou: Ele me disse o seguinte: Assim diz o Senhor: Eu estou ungindo o rei sobre Israel. Imediatamente, eles pegaram seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida, tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei! A morte de Jorão e de Acasias. Então Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, começou uma conspiração contra o rei Jorão, na época em que este defendeu com todo Israel Ramote Gileade contra Hazael, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Hazael, rei da Síria. Jeú propôs: Se vocês me apoiam, não deixem ninguém sair escondido da cidade para nos denunciar em Jezreel. Então ele subiu em seu carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava com ele se recuperando, e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel percebeu a tropa de Jeú se aproximando, gritou: Estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: Envie um cavaleiro ao encontro deles para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: O rei pergunta: Vocês vêm em paz? Jeú respondeu: Não me venha falar em paz. Saia da minha frente. A sentinela relatou: O mensageiro chegou a eles, mas não está voltando. Então o rei enviou um segundo cavaleiro. Quando chegou a eles, disse: O rei pergunta: Vocês vêm em paz? Jeú respondeu: Não me venha falar em paz. Saia da minha frente. A sentinela relatou: Ele chegou a eles, mas também não está voltando. E acrescentou: O jeito de o chefe da tropa guiar o carro é como o de Jeú, neto de Ninsi. Dirige como louco. Jorão ordenou que preparassem seu carro de guerra. Assim que ficou pronto, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um em seu carro ao encontro de Jeú. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote de Jezreel. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: Você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: Como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: Traição, Acasias! Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. Jeú disse a Abidcar, seu oficial: Pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos acompanhávamos sua comitiva. Ele disse: Ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, declara o Senhor, e com certeza farei você pagar por isso nesta mesma propriedade, declara o Senhor. Agora então, pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade conforme a palavra do Senhor.
Vendo isso, Acasias, rei de Judá, fugiu na direção de Bet-Ragã, mas Jeú o perseguiu gritando: Matem-no também! Eles os atingiram em seu carro de guerra na subida para Gur, perto de Ibleã. Mas ele conseguiu refugiar-se em Megido, onde morreu. Seus oficiais o levaram a Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados em seu túmulo, na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. A morte de Jezabel. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: Como vai, Zinri, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: Quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: Joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: Peguem aquela maldita e sepultem-na, afinal, era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: Cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. No terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Os seus gestos mortais serão espalhados no terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: Esta é Jezabel. Capítulo 10. A morte da família de Acabe. Ora, viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu uma carta e a enviou a Samaria, aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. A carta dizia: Assim que receberem esta carta, vocês, que cuidam dos filhos do rei e que têm carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais eficaz dos filhos do rei e coloquem-no no trono de seu pai, e lutem pela dinastia de seu senhor. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: Se 2 reis não puderam enfrentá-lo, como poderemos nós? Por isso, o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram esta mensagem a Jeú: Somos teus servos e faremos tudo o que exigires de nós. Não proclamaremos nenhum rei. Faz o que achares melhor. Então Jeú escreveu-lhes uma segunda carta que dizia: Se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, tragam-me as cabeças dos descendentes de seu senhor a Jezreel. Amanhã, a esta hora. Os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, decapitaram todos os 70, colocaram as cabeças em cestos e as enviaram a Jeú em Jezreel. Ao ser informado de que tinham trazido as cabeças, Jeú ordenou: Façam com elas 2 montes junto à porta da cidade, para que fiquem expostas lá até amanhã. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou a todo o povo: Vocês são inocentes. Fui eu que conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Saibam então que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. O Senhor fez o que prometeu por meio de seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da família de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus aliados influentes, os seus amigos pessoais e os seus sacerdotes, não lhe deixando sobrevivente algum. Depois Jeú partiu para Samaria. Em Bet-Eked dos pastores, encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: Quem são vocês? Eles responderam: Somos parentes de Acasias e estamos indo visitar as famílias do rei e da rainha mãe. Então Jeú ordenou aos seus soldados: Peguem-nos vivos. Então os pegaram e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Eram 42 homens, e nenhum deles foi deixado vivo. Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: Você está de acordo com o que estou fazendo? Jonadab respondeu: Estou. E disse Jeú: Então dê-me a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão, e Jeú o ajudou a subir no carro, e lhe disse: Venha comigo e veja meu zelo pelo Senhor. E o levou em seu carro. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade, e ele os exterminou, conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. A morte dos ministros de Baal. Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o deus Baal o bastante. Eu, Jeú, o cultuarei muito mais. Por isso, convoquem todos os profetas de Baal.
todos os seus ministros e todos os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier, morrerá. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente, a fim de exterminar os ministros de Baal. Então Jeú ordenou: convoquem uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação, e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os ministros de Baal vieram, nenhum deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. E Jeú disse ao encarregado das vestes cultuais: traga os mantos para todos os ministros de Baal. E ele os trouxe. Depois Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos ministros de Baal: olhem em volta e certifiquem-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente ministros de Baal. E eles se aproximaram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, fazendo-lhes esta advertência: se um de vocês deixar escapar um só dos homens que estou entregando a vocês, será a sua vida pela dele. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: entrem e matem todos, não deixem ninguém escapar. E eles os mataram a fio da espada, jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim, destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram seu templo, e até hoje o local tem sido usado como latrina. Assim, Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. E o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levara Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território israelita a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aroer, junto à garganta de Arnon, até Bazã, passando por Gileade, terras das tribos de Gade, de Ruben e de Manassés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, todos os seus atos e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeú descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeocás foi seu sucessor. Reinou Jeú 28 anos sobre Israel em Samaria. Joás escapa de Atalia. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a sua família real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou num quarto com a sua ama, para escondê-lo de Atalia. Assim, ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de Sem, dos Cários e dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor, com um juramento. Depois lhes mostrou o filho do rei e lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem de serviço no sábado, uma companhia ficará de guarda no palácio real, outra na porta de Sur, a terceira na porta que fica atrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos. As outras 2 companhias, que normalmente não estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo, para proteger o rei. Posicionem-se ao redor do rei de armas na mão. Matem todos os que se aproximar de suas fileiras. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de Sem fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando em serviço no sábado, como os que estavam saindo, ao sacerdote Joiada. Então ele deu aos líderes dos batalhões de Sem as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos armados, posicionaram-se em volta do rei junto do altar e em torno do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Depois, Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então o proclamaram rei ungindo-o, e o povo aplaudia e gritava: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor onde estava o povo, e onde ela viu o rei em pé, junto à coluna conforme o costume. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalia rasgou suas vestes e gritou: Traição! Traição!
O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora por entre as fileiras e matem a espada quem a seguir. Pois o sacerdote dissera: ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entram no terreno do palácio, e lá a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Depois todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. A seguir, o sacerdote Joiada colocou guardas no templo do Senhor. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100 cários, os guardas e todo o povo, e juntos conduziram o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. O rei então ocupou seu lugar no trono real, e todo o povo se alegrou, e a cidade acalmou-se depois que Atalia foi morta à espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Capítulo 12. A reparação do templo. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, e ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor. A prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolhe a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. Por isso o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão fazendo as reformas no templo? Não recolham mais prata com os seus tesoureiros, mas deixem-na para as reformas. Os sacerdotes concordaram em não mais receberem nenhuma prata do povo e não serem mais os encarregados dessas reformas. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um furo na tampa e colocou-a ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sempre que havia uma grande quantidade de prata na caixa, o secretário real e o sumo sacerdote vinham, pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho no templo. Assim, pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor: os carpinteiros e os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para os concertos a serem feitos no templo do Senhor, e cobriam todas as outras despesas. A prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata, cortadores de pavio, bacias para aspersão, cornetas ou quaisquer outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era usada como pagamento dos trabalhadores, e eles a empregavam para o reparo do templo. Não se exigia a prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade, mas a prata das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertencia aos sacerdotes. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joiás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados Josafá, Jeorão e Acasias, rei de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Hazael, rei da Síria, que assim desistiu de atacar Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e as suas realizações estão todos escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. 2 de seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que os assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somé. Ele morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Amazias foi o seu sucessor. E é isso, chegamos ao final da nossa leitura. Eu espero que você tenha gostado. Se alguma coisa soar estranha ou diferente, eu te encorajo a dar uma pesquisada a respeito disso, porque apesar da Bíblia ser um livro muito atual, ela foi escrita numa época e numa cultura diferente da nossa. Então vale a pena dar uma pesquisada para entender melhor os contextos históricos e culturais. Ah, e esse vídeo aqui não é para substituir o devocional não, tá? É só um plus, é só um bônus, é só um incentivo.
Continue tendo seu tempo especial com Deus e se alguma palavra tocar seu coração e se você quiser compartilhar comigo aqui nos comentários, fica à vontade que eu vou ficar muito feliz de ler. Não se esquece de ativar as notificações do canal para não perder nenhum vídeo e tamo junto. Cheirinho no coçarão, que Papai do Céu abençoe e até amanhã.